Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso capítulo 7. Nesse capítulo, na verdade, ele é um capítulo muito especial, porque ele fala sobre linguagem científica, plágio e apresentação de trabalhos em bancas examinadoras, que é um tema muito temido por muitos acadêmicos, né? Então, nós vamos começar colocando aqui os objetivos da nossa aprendizagem. Então, convido você aqui a me acompanhar. Muito bem, nossos objetivos de aprendizagem são conhecer e compreender a importância, as regras e as características da linguagem científica nas pesquisas, detectar o plágio acadêmico entendendo as implicações dessas práticas e também identificar atributos importantes relacionados à apresentação de trabalhos dentro de bancas examinadoras. Então, vamos lá? Vamos começar a compreender aqui qual é a proposta? Muito bem. Primeira questão aqui que eu quero levantar com você, né? O que é linguagem científica? A linguagem científica é aquela linguagem que é usada na escrita e na comunicação de trabalhos científicos. Portanto, não é aquela linguagem que a gente está acostumado a falar no dia a dia. Ela precisa ter um jargão mais técnico, digamos assim, e uma linguagem que a gente chama mais formal. E essa linguagem científica, ela segue algumas regras qualitativas a nível de qualidade, que envolvem a questão da impessoalidade, da objetividade e da modéstia, e características que ela precisa seguir, que são função informativa, clareza, vocabulário e fraseologia técnica. Nós vamos compreender cada uma dessas regras e características agora. Quando a gente fala em regras qualitativas, nós estamos falando a nível impessoal que você não deve escrever o texto na primeira pessoa, né? Porque eu encontrei esses achados, eu verifico essa análise de dados. Você deve utilizar a terceira pessoa, evitando referências pessoais e também pronomes possessivos, como por exemplo, essa é a minha pesquisa, o meu trabalho. Por quê? Porque o conhecimento científico é algo que é difundido entre toda a academia e não transformar a pesquisa em personalíssima é uma característica importante da linguagem científica, porque ela precisa ser capaz de ser reproduzida por outras pessoas, né? E o pesquisador, ele precisa também ser modesto e não achar que a pesquisa é dele, que essa pesquisa tem que ficar só nos âmbitos de desenvolvimento dele. Então é importante vocês olharem para essa terceira característica que fala sobre a modéstia, né? Ou seja, a pessoa que vai escrever precisa deixar que os dados eles se imponham por si próprios e não que o pesquisador se imponha dentro da escrita, né? Então a sua visão sobre o assunto não é melhor do que as outras visões que já foram escritas sobre aquele assunto. Então você precisa comunicar os achados que você fez a nível do fenômeno e não impressionar, né? Você não está fazendo um show, você está demonstrando resultados de uma pesquisa. E também a questão de objetividade, né? Então, evitar juízos de valor que não são fundamentados ou aquele raciocínio subjetivo, né? Eu penso, me parece que, ou parece ser dessa forma. Não, você tem que dizer, é possível confirmar, é possível afirmar, é possível descrever, é possível sintetizar, ou seja, dando a entender que os dados eles são realmente objetivos e não baseados no teu juízo de valor. Então, essas três regras são fundamentais para uma escrita ou uma comunicação científica que segue uma linguagem adequada. Além disso, a pesquisa científica, né, ela precisa seguir dentro da sua linguagem algumas características. Toda pesquisa científica precisa informar alguma coisa. Então, transmitir conhecimentos e informações que sejam derivadas da análise e da interpretação de dados que você fez, né? Então, o texto ele precisa ser cognitivo, baseado no conhecimento e racional, baseado nas etapas metodológicas que você definiu para a execução do objeto de pesquisa, né? Além disso, é importante que você apresente clareza nessa linguagem, né? Então, você precisa ser preciso e objetivo e não tentar falar muito sem dizer nada, tá? Então, tem que ter clareza, tem que ter precisão
e objetividade. Usar um vocabulário também adequado é fundamental. Normalmente a norma culta, que a gente chama, que é a linguagem, né, do cotidiano para a escrita, é muito importante, inclusive os jargões que a gente fala de fraseologia científica, né, que é o emprego do vocabulário adequado, ele vai possibilitar que você tenha mais clareza e precisão e objetividade naquilo que você está informando, né? Então, fazer a seleção de termos mais adequados às ideias que você pretende transmitir é fundamental quando você está pensando na linguagem científica, né? E não usar o sentido figurado, né? A pesquisa científica ela tem um caráter racional e cognitivo, como eu já falei. Então, não deixar ambíguo o sentido do que você está escrevendo. É preciso que você use o sentido da linguagem no seu formato natural, né? A norma culta, e não no sentido figurado, sentido real e não sentido figurado. A fraseologia científica, ela é importante também, que é a questão da construção frasal por períodos simples, né? Com desenvolvimento lógico, encadeamento lógico e que tenha uma ideia central. Então, não usar frases muito longas, né? Porque isso faz com que o leitor perceba, né, um certo cansaço na leitura, deixa ela mais pesada e dificulta a compreensão, porque muitas vezes você vai colocando vírgulas ao meio do texto e o leitor tem que voltar a ler de novo o período de 4, 5 linhas, porque ele não conseguiu compreender, né, qual é a ideia central posta naquele parágrafo. Então, lembrem aí, portanto, da questão que nós falamos de unidade de análise quando nós estávamos lá no capítulo 1. É importante que cada parágrafo, que cada período ou sentença traga alguma ideia central, para que não fique aí, claro que a importância da construção e do encadeamento, né, dos parágrafos e das ideias é importante, mas também que os parágrafos tenham ideias centrais para que não, digamos, impossibilite ou dificulte a compreensão por parte do leitor, tá bom? O que mais? A gente tem aqui na figura 7.1 algumas exigências que nós já falamos e algumas deformações que normalmente aparecem em textos, né? E isso foi adaptado a partir da pesquisa conduzida aí pelo Servo e pelo Bervian, né? E pelo Camargo e por outros em 2003. Então é importante vocês observarem que a exigência é sempre uma linguagem pessoal, objetiva, de forma modesta e cortês, né? Que respeite e não tente, digamos assim, denegrir a imagem de outros pesquisadores ou digamos, diminuir a qualidade da pesquisa que foi feita por outros investigadores ou colocando a tua pesquisa como sendo melhor do que a que foi conduzida por demais pesquisadores. Ela precisa ser informativa, trazer informações acerca do fenômeno, ser clara, né, e distinta, né, distinta no sentido de trazer alguma particularidade, alguma singularidade, que seja de forma clara e que não seja, não cause dúvidas sobre aquilo que se quer apresentar, própria ou concreta, né? Linguagem própria e concreta significa que não é no sentido figurado, não, tá? Ou seja, nós temos que dizer as coisas da maneira que elas acontecem, e não usar um sentido que permita várias ambiguidades ou várias compreensões diferentes, né? A questão técnica também, né? Quando a gente fala de uma área em específico, a gente tem um jargão técnico. O que é um jargão técnico? É um conjunto de características ou de palavras que são muito usadas dentro de uma determinada área científica. Então é importante você usar esse jargão técnico, porque você está falando com outros pesquisadores que são da área, né? Mas cuidar para fazer as devidas considerações sobre os jargões, porque tem muitos jargões que não são de conhecimento de todos os leitores, né? E aí, portanto, cabe aquilo que nós vimos lá na estrutura de trabalhos científicos, alguma nota de rodapé, às vezes explicando esses jargões que são muito específicos da área técnica, né? E frases simples e curtas, né? Como nós já falamos. E os problemas mais comuns que a gente encontra dentro de pesquisas científicas é usar a linguagem pessoal, deixando algo subjetivo ou ambíguo, fazendo com que o leitor não saiba qual é a posição, né, desse autor.
uma escrita arrogante, né, dogmática, o que pensa em doutrinar alguém sobre aquele assunto, né, e autoritário, dizendo que aquela pesquisa se sobressai às demais pesquisas. Então, se a gente observar isso, é importante perceber que não é uma pesquisa que deve ser credível, né? Uma linguagem também persuasiva, né, expressiva, que tenta, digamos assim, conduzir o leitor para um entendimento somente da visão do autor, sem comprovar, né, ou seja, usando o juízo de valor de forma equivocada, confusa, uma linguagem mais figurada que dá um sentido não, dá vários ou múltiplos sentidos para aquele objeto, para aquele fenômeno que está sendo avaliado, né? Uma linguagem muito coloquial, muito o que a gente chama de linguagem comum, como se estivesse conversando com alguém, e os textos científicos, na verdade, eles usam um rigor, né, que precisa ser cumprido, e frases às vezes muito longas e complexas que impossibilitam a compreensão por parte do leitor. Então é importante vocês perceberem essas deformações e não fazerem com que o texto de vocês esteja escrito com elas, tá bom? O que mais que nós temos aqui? Algumas dicas, né? Então, o que você precisa fazer? Escreva frases curtas e simples, faça uma redação mais impessoal, use o vernáculo, que a gente chama que é a norma culta de escrita, use a pontuação correta, procure não usar gírias, né? Abstenha-se de usar gírias, né? Use também palavras que deem significado mais preciso e não que tragam imprecisão, né? Quando a gente fala em bom ou ruim, quando a gente fala em o rendimento de um determinado produto foi alto, mas alto, o que é rendimento alto para aquele determinado contexto, né? O que é uma boa correlação entre variáveis, o que é uma má correlação? É importante a gente estabelecer, né, a precisão desses conceitos antes de usá-los, né? Também procurar se ausentar de palavras ou termos supérfluos, né, que trazem ideias muito vagas sobre um determinado assunto, né? É importante você usar clareza de ideias e de expressão, né? Evitar lá o que a gente chama do embromation, né? Que é escrever muito sem dizer nada. Então, procure evitar isso, né? Abreviaturas e símbolos corretos, né? Usar essas abreviaturas e símbolos de forma correta, principalmente quando se trata aí de símbolos ou abreviaturas de determinadas instituições, né, principalmente órgãos públicos e tal, evitar escrever o nome de determinados órgãos de forma incorreta ou errada, né, e usar as unidades, né, de medida de acordo com o sistema internacional, né, o kg, que é o quilograma, o M2 aí, né, com o 2, portanto, em tamanho menor sobre a letra, o metro quadrado, o M que é metro, o S que é segundo, o K que é Kelvin, o A que é ampere. Então, usar as medidas, portanto, corretas, tá certo? Essas aqui são algumas dicas, né, na verdade, de como fazer uma adequada redação científica. Um outro tema muito importante e que é um tema delicado de se tratar, que é a questão do plágio, né? A gente precisa falar sobre ele porque é um tema muito comum, né? Então, o que é o plágio? Ele é a capacidade de alguém assinar, né, ou representar como sua a obra, seja ela artística ou científica, que foi feita por outra pessoa. Ou seja, é imitar o trabalho alheio sem a citação, sem a permissão desse indivíduo, né? Então, no âmbito ético, o que o plágio é considerado? É considerado uma má conduta por parte do indivíduo, né? Porém, no âmbito jurídico, o plágio é considerado crime, né? Ele está previsto, aí, como eu coloquei, no artigo 108 da Lei 9.610 de 98, que é aí, portanto, a Lei de Direito Autoral, e no artigo também 184 da Lei 10.695 de 2003, que é o Código Penal, e estabelece, portanto, pena de detenção de até 3 meses a 1 ano, né, ou pagamento de multa para quem praticar esse tipo de crime. Tá? No âmbito institucional, das instituições que os alunos fazem parte, que acabam plagiando trabalhos dos outros, né, isso pode, para algumas instituições que são mais severas e que levam essa questão muito a sério, a expulsão desse estudante no âmbito da academia, né? Por exemplo, universidades como Harvard, Cambridge, usam muito essa questão da expulsão dos alunos quando cometem algum tipo de plágio.
No âmbito pedagógico, né, é importante a gente definir que quando alguém está fazendo um trabalho acadêmico-científico, não é só a obrigação do orientador esclarecer sobre plágio para vocês, mas todos os professores que estão em contato com vocês enquanto estudantes precisam tratar desse assunto em algum momento, né, e dizer que vocês precisam ser responsáveis por aquilo que cativam, né, como já dizia o livro lá no Pequeno Príncipe. Então, é importante que vocês observem essas questões relacionadas principalmente no âmbito ético e no âmbito jurídico, a questão do plágio. E nós vamos conhecer alguns tipos, né, de plágios que são comuns, né? Nós temos o plágio total, integral ou direto, que é descaradamente a cópia da obra toda. O plágio parcial, que é cópia de partes, estilo Frankenstein, né? Vai juntando partes de diferentes obras e com isso monta o que seria supostamente uma nova obra, né? Mas com excertos de trabalho dos outros sem citar nenhum autor. Né? O plágio conceitual, que usa as ideias de outro autor de forma parafraseada, ou seja, reescreve, né, o texto com próprias palavras, mas usando as ideias exatamente no sentido que o autor original está dando. Uma coisa é você fazer citações indiretas, outra coisa é você parafrasear um trabalho, que é copiar o trabalho todo, reescrever ele, tá? Usando as mesmas ideias e as mesmas estruturas lógicas. O plágio indireto, que ele pode ocorrer de várias formas, né, fazendo, digamos assim, uma nova roupagem ou uma nova apresentação do texto que foi plagiado ou do material audiovisual que foi plagiado, tá? E tem também o plágio que a gente considera às avessas, né, que alguém retira a autoria real dele para atribuir a quem tem mais prestígio, para dar mais validade portanto, aos argumentos que foram postos lá. Aqui, quando eu falo alguém retira, por exemplo, uma revista científica que não quer que um determinado autor que não tenha prestígio seja aí autor de uma determinada nova teoria. E o que eles fazem? Colocam o autor com mais prestígio para dar mais validade a esses argumentos. Então, ou um livro, né, alguma coisa assim. Então, isso pode acontecer. Também o plágio, que a gente chama de invertido, né, que é aquele onde o próprio autor, detentor da obra, tira a autoria dele porque ele quer atribuir os argumentos a um nome de maior prestígio para que ele tenha maior reconhecimento e validade argumentativa acerca daquela teoria ou daquele fenômeno que ele estudou, né? E depois ele volta a colocar o nome dele em obras futuras que ele for falar sobre o assunto, mas a primeira ele atribui a outra pessoa que se sujeita a essa prática para dar mais credibilidade, digamos assim, aos argumentos ou aos achados que ele encontrou, né? Também temos o plágio por encomenda, que é muito comum, que é a compra de trabalhos acadêmicos científicos, né? Vocês já devem, acredito eu, conhecer alguém que fez algum tipo desse plágio, né? Seja de trabalhos na escola, seja de trabalho de conclusão de curso, né? Monografias, etc., né? E o plágio consentido, que é quando há uma troca de autorias. Por exemplo, eu escrevo um artigo, outro autor escreveu outro artigo e a gente se coloca como coautores nos artigos de um e do outro, exatamente para potencializar a produção acadêmico-científica, sem que necessariamente o outro autor tenha participado da minha obra e eu tenha participado da obra dele. Tá? Então aqui são alguns dos principais, né? Eu vejo assim que é uma das classificações mais completas, né, que a gente tem sobre plágio, né? Então é importante você perceber os tipos, né, de plágios que existem dentro do contexto da pesquisa científica. E o autoplágio? O autoplágio ele é possível, né? O autoplágio ele é considerado como algo antiético, né? Ele está mais ligado à capacidade ética do processo, mas necessariamente não existem jurisprudências muito bem estabelecidas, né, e nem aspectos legais que definam o autoplágio como sendo um plágio oficialmente, tá? É importante a gente perceber isso. E como que a gente faz para detectar situações de plágio? Existem algumas ferramentas que fazem a detecção, como o caso do CopySpider. Você está vendo aí um QR Code agora, se você aproximar o QR Code, a câmera do seu celular desse QR Code, você vai cair lá no site da CopySpider, né? Eu não estou fazendo o merchandising para CopySpider, mas é um dos softwares gratuitos que faz uma varredura das mais completas dentro dos
trabalhos acadêmicos científicos. Só para vocês verem, né, você faz a colocação do trabalho dentro do software deles, né? Vai ali na opção de arquivo, né? E coloca, você tem que fazer um cadastro, você vai cadastrar o teu e-mail para você poder utilizar ele. E aí você coloca o arquivo dentro do software, né? E esse software vai fazer a varredura, né? A partir do momento que ele buscar as informações, ele vai pedir para você se quer que abra o relatório, e você vai verificar o relatório, como eu acabei de mostrar aqui para vocês, né? No caso desse texto que foi colocado aqui, há uma chance de 2,71%, né, de haver algum plágio dentro do trabalho. É importante que você abra o relatório, você clica ali onde está mostrando a setinha em vermelho, né? Você abrir o relatório e verificar se você fez a citação ou não fez e fazer a colocação da citação antes de entregar o trabalho final, exatamente para evitar que esse plágio seja configurado, né? Então é uma ferramenta muito interessante para quem está desenvolvendo o trabalho, porque às vezes acontece de passar batido alguma coisa que a gente não colocou a referenciação, né? A citação que a gente chama. Então é um momento propício para você passar por esse farejador, digamos assim, o teu trabalho e verificar se precisa fazer alguns ajustes. Ele pesquisa na internet toda para ver se encontra materiais que sejam semelhantes e dá no relatório a informação do link de onde esse material está contido, né? Ou seja, aquilo que você colocou no trabalho está em um determinado link. Você clica lá e vai ver se o texto está na íntegra copiado como está posto lá naquele endereço no qual o relatório exibe, tá? Muito interessante fazer essa verificação aí do CopySpider, tá bom? E como que a gente pode detectar plágio em trabalhos? Além de fazer a varredura, né, a gente pode verificar algumas suspeitas que podem fazer com que o nosso texto apresente algum nível de plágio. Quando você lê um texto e o nível do texto é muito superior à capacidade de quem escreveu, pode contar que tem alguma coisa estranha aí, né? O texto mudou de estilo e de qualidade do nada. Por exemplo, tem um parágrafo escrito de um jeito e aí depois o outro parágrafo já muda completamente e está com uma qualidade muito melhor do que a qualidade que foi escrito no parágrafo anterior. Então tem alguma coisa estranha também, né? Análise dos dados para em um ano sem uma explicação plausível. Ou seja, estabeleci uma análise de dados só para esse ano, sem que haja uma explicação de por que esse ano foi escolhido, porque talvez seja trabalho já desenvolvido por outras pessoas, né? É importante observar isso. As citações são difíceis de serem obtidas, você tenta, procura, mexe na internet e não encontra quais foram esses livros ou o local de onde foram tiradas as citações, porque tem pessoas às vezes que colocam a citação sem realmente ela existir, né? Então, não existe vínculo entre as partes, às vezes parágrafos, né, estilo Frankenstein, né, escritos aí sem conexão lógica nenhuma. As citações são defasadas, às vezes citações de 10, 15, 20 anos atrás, então mostra também que foi pego com trabalho, né, que foi escrito anteriormente e foi utilizado, então é importante observar isso também. O tema é pouco usual na literatura acadêmica brasileira, ou seja, é um tema que não é tratado dentro do âmbito brasileiro e que talvez tenha sido plagiado lá do exterior. Os gráficos apresentam baixa resolução, porque o autor não conseguiu ter os gráficos originais, só conseguiu aqueles que estavam disponíveis no artigo, né, ou no material que foi escrito por outro autor e usou eles mesmos na qualidade que estavam. E a formatação difere das regras pré-estabelecidas. Pode acontecer do texto ter sido escrito por uma revista científica específica e a formatação está bem diferenciada. Ou às vezes a gente vê um parágrafo com uma formatação e outro com letras diferentes e com algum tipo, né, de sublinhado ou algum tipo de fundo, né, de plano de fundo no texto, né, com outra cor, porque foi copiado e colado de outro texto acadêmico. Então é importante a gente olhar e evitar ao máximo as práticas que estão postas aqui, tá? Para que você não seja, digamos assim, um candidato a ser considerado como plagiador de algum trabalho acadêmico científico, né?
Como evitar o plágio, né? Então, como que a gente consegue evitar o plágio? Quando a gente faz boas anotações de estudos, lá como a gente viu no capítulo 1, né, do nosso livro, não esquecer das citações, cuidar para não ficar parafraseando ou escrevendo exatamente na mesma ordem que o autor fez a escrita do texto, informar a fonte de imagens, fotos, gráficos, não é só porque eu estou citando as informações de texto, né, que eu tirei de livros, que eu não tenho que informar a fonte de imagens, gráficos ou fotos também. Então, informar a fonte de todos os itens que você retirou de outros lugares. Usar também bancos de imagens gratuitos é muito importante, né? Nós temos alguns, como o próprio Wikipedia Commons e o Freepik também, que você pode usar imagens que são gratuitas para colocar no seu trabalho, desde que faça a citação e a referenciação correta, né? Algumas imagens gratuitas nem pedem para ser feita a referenciação, né? Mas é importante fazer. Utilizar também gerenciadores de referências para não esquecer de fazer essas referências. Às vezes a gente começa a procurar material e citação e acaba esquecendo de colocar de onde a gente retirou, né, essas citações. Consequentemente, a gente depois não sabe como referenciar elas. Então é importante você usar gerenciadores de referência. Até sugiro, né, no livro o Zotero. O Zotero é muito interessante, que você inclui como se fosse aí uma extensão dentro do teu navegador, do Google Chrome, por exemplo, e ele, quando você estiver na página do artigo e clicar nessa extensão, ele já puxa para você, para a tua base de dados dentro do Zotero, a bibliografia. Então, tu não vai precisar escrever a referenciação, e depois você só pede lá no formato ABNT, no formato APA, como eu expliquei para vocês na unidade que falava sobre estrutura, né, dos trabalhos acadêmicos. Você pode pedir as bibliografias em diferentes formatos e ele vai, portanto, fazer as referências para você nesse formato. Então, facilita muito. O Mendeley também é uma ferramenta que faz esse tipo de referenciação. Estou citando algumas e você depois vai lá na internet e dá uma verificada de algumas ferramentas dessas que podem te auxiliar na escrita do trabalho, tá? Muito bem, falamos sobre o plágio. Agora é muito importante nós falarmos sobre a apresentação de trabalhos em bancas examinadoras, né? Você conduziu a pesquisa, então ninguém melhor do que você para conhecer o teu trabalho de cabo a rabo. Então, nós vamos ver aqui algumas maneiras para que você não passe vergonha na hora de apresentar trabalhos para aqueles que são considerados peritos da área, né? E principalmente para que você reduza o nervosismo quando você estiver fazendo essas apresentações. Então, a gente vai começar colocando aqui 12 pontos, né? Esses pontos são adaptados aí, portanto, de Santos, 2016, e eu vou passar cada um desses pontos agora com vocês. O primeiro ponto é a importância de se fazer um estudo profundo sobre o trabalho. Então, é muito importante que você estude o teu trabalho de forma exaustiva. Não é para você ficar cansado, mas é no sentido de você conhecer as especificidades do teu trabalho. Conheça cada parte do trabalho e as conexões que você estabeleceu dentro dele, tá? Então, é importante que você perceba quais são as partes desse trabalho que podem suscitar ou causar mais questionamento por parte da banca examinadora ou dos avaliadores que vão te avaliar no momento que você estiver apresentando. Então, olhe para o teu trabalho e veja, isso aqui talvez possa suscitar alguma dúvida. Então, já se prepare, já tente pensar em que perguntas talvez poderiam ser feitas e já faça algumas anotaçõezinhas, porque se as perguntas forem parecidas com aquilo que você anotou, você já tem ali, portanto, uma resposta semi-preparada, tá? Então, muito importante você conhecer o teu trabalho a fundo, tá? E não de forma supérflua, porque você foi o condutor do trabalho, então você tem que saber como que ele foi trabalhado, como que ele foi conduzido, tá? Então, a primeira dica é fazer esse estudo profundo sobre o trabalho. A segunda dica é fazer um trabalho que seja digno da área, né? Então, não prepare o trabalho de qualquer jeito, tá? Faça um trabalho digno de quem é profissional da área. Isso vale tanto para a escrita como para a apresentação, uma apresentação bem formatada que mostre o profissionalismo que está por detrás daquela ação que você está desenvolvendo,
né? Então é muito importante que você faça um trabalho digno, que impressione, né? No sentido da escrita e no sentido da formatação, tá? Mas não que faça com que você, por exemplo, seja o protagonista e o trabalho fique em segundo plano, tá? É importante que você coloque o trabalho como digno da área e que impressione pela qualidade da escrita e pela qualidade da formatação do material que você está apresentando. Utilizar também de forma efetiva, né, que vá conduzir você aos melhores resultados, os recursos visuais. Então, explorar mais imagens do que textos, né, usar mais infográficos, esquemas e mapas do que texto propriamente dito. São mais visuais os esquemas, os mapas e os infográficos e trazem informações mais sintetizadas do que a leitura propriamente do texto, né? E quando você for usar principalmente em slides, né, em materiais de apresentação, um contraste de cor correto, né? Evitar sobrepor cores, por exemplo, azul e vermelho, né? Ou cores que façam com que o texto acabe desaparecendo pelo fundo, né? Então, usar também slides em formato de tópicos não é para você fazer a leitura dos slides, mas sim fazer com que você remeta ao tópico que você precisa falar. Então não é para fazer a leitura dos slides completa, né? Colocar um parágrafo com 10 linhas e fazer a leitura do parágrafo na apresentação. Não vai soar bem. Então usar os slides em tópicos, né? E como estou colocando aqui embaixo também, não colocar mais do que 8 linhas, né, em um slide e usar as fontes padrão, que são Times New Roman e Arial. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você, às vezes, transfere a tua apresentação do teu computador para um computador que vai ser usado para apresentação, se você usar outros tipos de fontes, as fontes podem sair desconfiguradas, o teu trabalho ficar com uma aparência estética não muito agradável. Então, cuide disso também, tá? Outra coisa, empregar linguagem pessoal e científica. Nós já vimos agora, né, sobre linguagem científica, então use a linguagem científica, evite a primeira pessoa. Porque eu na pesquisa, nós na pesquisa, né? Evite aquela possessão da pesquisa, porque a minha pesquisa, eu identifiquei, eu encontrei os meus resultados, né? Tente dizer, né, os resultados da pesquisa, né? Foram identificados isso, né, ou aquilo, foram encontrados tais itens, né? Os resultados apresentam, ou seja, sempre de forma impessoal, tá? Lembra da modéstia lá, como nós colocamos como regra dentro da linguagem científica? É exatamente o que você precisa praticar aqui, né? Não se posicionar tanto dentro da pesquisa, né? E sim deixar a pesquisa falar por si própria, tá? Respeitar o tempo limite. Isso aqui também é muito importante, né? É importante que você não ultrapasse o tempo estipulado. Se você tem 20 minutos para apresentar, use os 20 minutos de forma sábia, né? Aceite, portanto, as correções, né, que a banca vai sugerir lá, que os avaliadores vão sugerir com humildade e tranquilidade. E lembre, todo conhecimento científico, ele é o quê? Refutável, passível de testes. Então, o que você fez hoje pode ser refutado por outro pesquisador que vai conduzir amanhã a pesquisa, ou seja, melhorar, ampliar, aprofundar o conhecimento que você desenvolveu, tá? É importante que você distribua o tempo corretamente e foque nos resultados. Muitas das pesquisas que a gente assiste e participa de bancas fazem o quê? Usam muito tempo para fazer a introdução, falar sobre o objetivo geral, específico, justificativa, metodologia e depois falta tempo para a apresentação dos resultados. Então é muito importante que você veja lá a figura 7.5 do livro texto, que eu faço sugestões de percentuais que você deve usar para destinar a cada etapa, né, da tua pesquisa um tempo específico. Então dá uma olhada lá que pode te ajudar no sentido de você definir o tempo. Lá eu sugeri para 20 minutos, mas você pode pegar os percentuais e fazer uma regra de 3 simples para você saber qual é o percentual, depender do tempo que você tem para a apresentação da tua banca, tá bom? Outra coisa, treinar de forma cronometrada. É importante, tá? Antes da apresentação, você treine, né? Se isso for importante para você, apresenta na frente do espelho ou chama o vizinho, chama o amigo, chama o parente para te ouvir e pergunte se ele consegue entender de forma clara aquilo que você está falando, tá? Consequentemente, você vai estar muito mais seguro e mais bem preparado no momento em que você for fazer a tua apresentação. Outra coisa,
é importante que você adote aquilo que a gente chama de dicção, projeção da voz, né? E vestimentas e postura adequada de quem está fazendo a apresentação de um trabalho. Fale de forma clara, com velocidade e tom de voz adequados, né? Importante que você projete a voz na sala para que as pessoas que estão também como ouvintes se sintam, portanto, agraciadas pela tua fala e consigam perceber o que você está falando, né? E não falar de forma baixa, com tom de voz para baixo, porque pode fazer com que a banca perceba que você está inseguro na hora de fazer a apresentação, né? Então, projete-se para a audiência e não para a apresentação. Muito importante você não ficar virado para a apresentação. É importante que você fique virado para quem? Para quem você está conversando, dialogando, que nesse caso é a banca examinadora. Olhe para a banca examinadora, encare os avaliadores para sentirem confiança no que você está falando e também encare as pessoas da plateia. Isso aqui é uma dica importante, porque às vezes você olha para o pessoal da plateia e eles vão sinalizar positivamente para você que eles estão percebendo o que você está falando. Consequentemente, você vai adquirir um gás ou uma vontade de falar mais sobre o assunto e principalmente se sentir mais seguro e mais confiante para falar sobre ele, tá? E uma coisa que é importantíssima aqui é usar vestimentas condizentes, né? O que precisa chamar a atenção? É você ou o trabalho, né? A resposta tem que ser o trabalho. Então, o trabalho é que tem que chamar a atenção no momento em que você estiver apresentando. E, consequentemente, as mulheres, por exemplo, não devem usar esse tipo de roupa berrante, né? Curta ou que seja muito decotada. Você deve usar uma roupa mais social, assim, né? Que mostre, portanto, cores mais neutras, né, que façam com que você, portanto, não se destaque tanto frente ao trabalho que você está apresentando, né? Os homens também acabam tendo que usar um paletó. As mulheres devem evitar principalmente acessórios que façam muito barulho, né, e sapatos que façam também muito barulho. Os homens, a regra é o paletó, né, fazer a barba aí, portanto, é muito importante também, né, que seja cortar o cabelo, né? Então é importante que o homem também pense nesses aspectos na hora que estiver fazendo a sua apresentação. Às vezes nem precisa o paletó, a gravata, como é comum, né? Às vezes só uma vestimenta, uma camisa social, uma calça jeans e um sapato já resolve um problema, tá? Não precisa ser extremamente formal, né, para apresentação, salvo casos em que essa exigência é obrigatória, né? Obrigatório dentro do âmbito de uma determinada instituição. Aí é necessário. O que mais? Evitar ficar de costas para os avaliadores e para a plateia. Muitas vezes a gente vê na apresentação de trabalhos de conclusão de curso os estudantes virados para a apresentação e não virados para a banca. Então ele está falando para o local de projeção. Então evite isso, tá? Colocar as mãos nos bolsos ou fazer movimentos inadequados, né? Por exemplo, você faz um movimento muito brusco, derruba uma água em cima de um projetor, alguma coisa assim. Então, evite fazer movimentos bruscos ou inadequados no momento que você estiver apresentando, né? Ou balançando as mãos, isso significa também que você está nervoso, né? Cruzar os braços, então, mostra muito nervosismo, parece que você está se blindando, né? Para que ninguém acesse, né, o teu emocional enquanto você está fazendo a apresentação. Também cuidar para não ficar debruçado sobre a mesa de apresentação, né? Referir-se, né, à figura sem apontar. Quando você vai falar alguma coisa e a figura está no slide, aponte para ela, aponte com um apontador se você tiver um passador de slides e tal, aponte para a figura e sobre os aspectos nos quais a figura está sendo discutida, né? Passar na frente da projeção também, evitar isso, né, para que as pessoas que estejam acompanhando a projeção e olhando para o visual dela não se sintam prejudicados com você passando toda hora na frente da apresentação, né? Também evitar faltar a serenidade, né? Mostre calma, mostre tranquilidade na hora da apresentação, não demonstre o nervosismo, né? E tente, portanto, ser mais natural. Faltar naturalidade é muito ruim quando você está fazendo uma apresentação. O que pode acontecer se você não for natural, for muito mecânico, vai parecer que você decorou o texto, né? E não está apresentando de forma espontânea, tá bom? Observar essas questões aqui é importante.
Outra coisa, já falamos lá na linguagem científica, né, sobre a escrita, né, mas é importante você empregar também no momento em que estiver conversando com a banca e apresentando o teu trabalho, o vocabulário condizente. Evitar gírias, tiques de linguagem como né, bom, tá, ou vai encadear uma fala e aí segue o que está falando. Então, evitar esses tiques de linguagem, né, é muito importante. Treinar no espelho, como a gente colocou ali em cima, e para a plateia pode ajudar você a reduzir esses tiques de linguagens, tá bom? Também importante, eu vejo que em algumas apresentações que eu assisto, os alunos faltam com o plural e com o singular corretamente, né? Às vezes citam, porque nós conduzimos, né? Então, evitar, portanto, o uso incorreto do plural e do singular. E, principalmente, né, usar o jargão técnico, usar a linguagem que a área científica exige. Tá? Muito importante essas questões aqui. O que mais? Se eu conduzir a pesquisa, eu vou apresentar ela de forma murcha, né, de forma a não explorar ao máximo o potencial dela? Não. Eu devo mostrar entusiasmo e devo mostrar que eu estou envolvido com o trabalho, né, que eu tenho interesse por esse trabalho, que esse trabalho foi fruto de uma pesquisa que foi desenvolvida com qualidade, com seriedade e principalmente com vontade, né, por parte do pesquisador. Então, demonstre envolvimento com a pesquisa, né? Não apresente ela por apresentar, mas mostre que você se entusiasmou ao desenvolver essa pesquisa. É muito importante também você esquecer o achismo, né? Evitar, eu acho isso, eu acho aquilo, né? Você tem que usar características que mostrem que você tem validade científica, não é juízo de valor, tá? Então, a partir da pesquisa é possível concluir que, ou a partir disso é possível identificar que, e não, porque eu acho que a pesquisa teve esse resultado. Não, você tem que ter certeza, né? Ou seja, a tua pesquisa se usou o rigor científico, um método científico apropriado, uma metodologia que conduziu você a um determinado resultado, você tem que ter certeza e falar com convicção dos resultados que você teve, tá? E se eu errar, professor, o que eu faço? Se você errar, o show must go on, né? A música do Queen fica muito clara aqui, o show tem que continuar. Tá? Ignore e siga em frente. Caso seja sobre o conteúdo, o que você vai falar? Faz aquela observaçãozinha, aquela nota, né? Só fazendo uma correção, eu mencionei essa palavra, mas o correto é essa, e segue em frente, tá? E não deixa esse erro te abater, né? Um errinho ali no meio não vai invalidar a qualidade do que você conduziu como pesquisa, tá bom? E também é muito importante que você se mantenha tranquilo e sem preocupações adicionais. Não fique marcando 10, 15 coisas para fazer no mesmo dia da apresentação do trabalho, né? Você precisa estar de corpo e alma para o trabalho, né? Mas eu tenho que trabalhar. Beleza, mas não fique agendando várias atividades paralelas. Quando tiver um tempo, revise o teu trabalho, verifique as questões que estão pendentes, exatamente para você ter condições de fazer uma apresentação boa. Chegue no local com antecedência, né? Não vai chegar em cima da hora. Verifique as condições do local, veja se atende tudo que você precisa para o desenvolvimento da apresentação. Prepare os recursos audiovisuais, né? Coloca o projetor, coloca a caixa de som, né? Verifica se está tudo ligado, testa a apresentação dentro das possibilidades, né? Desligue e coloca o celular no silencioso, né? Tem mais algumas questões aqui, né? É importante você levar também a tua garrafa de água para que quando você sentir que a boca está seca, você possa fazer aí, portanto, a colocação de água para repor, né? Aí as energias e dirigir-se às pessoas com respeito, né? Que você vai falar com a banca, o senhor, a senhora, o professor, a professora, o doutor fulano, a doutora fulana. Então, usar, portanto, aí esse respeito, né, para com as pessoas que estão avaliando e também para os ouvintes que estiverem assistindo a tua apresentação. Normalmente as apresentações, né, de bancas de trabalho de conclusão de curso, sejam eles quais forem, que você já viu lá quando a gente falou sobre artigos, monografias, teses, dissertações,
são normalmente em caráter público. Significa que quem quiser assistir à banca de vocês pode assistir, né? Então, é muito importante que quando você chegue e vá fazer a apresentação do teu trabalho, você cumprimente a banca, né? Olá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo fulano, gostaria de cumprimentar a banca em nome do orientador e dos demais membros. É importante que você pegue o nome dos membros da banca para pronunciá-los corretamente, né? De quem está avaliando o trabalho. Então, cumprimente as pessoas e depois comece a falar sobre o teu trabalho, tá? Então, é muito importante que haja esse protocolo, digamos assim, inicial. Então, gente, essa unidade ou esse capítulo, ele foi, na verdade, um compilado de dicas, por isso que ele é muito especial, porque aqui tem algumas vivências que a gente tem ao longo dos anos de magistério sobre questões que precisam ser pensadas, né, a nível da linguagem que você vai adotar nos relatórios de pesquisa e na apresentação dos trabalhos, a questão das práticas de plágio, como evitar o nervosismo e como, digamos, evitar problemas na hora das apresentações de trabalhos acadêmicos científicos. Então, a ideia nossa hoje foi fazer com que você aprendesse sobre a linguagem científica, que ela reúne algumas regras, né, qualitativas, como a impessoalidade, objetividade, modéstia, e características como a função informativa, clareza, vocabulário e fraseologia técnica. Você viu aqui também nesse capítulo algumas experiências e algumas questões relacionadas a deformações, né, que a gente percebe nas escritas de redação científica e dicas que você pode utilizar para aprimorar a tua redação científica, evitando essas deformações. E você compreendeu também o que é o plágio, né, quais são os tipos de plágio existentes, como que você faz para detectar e principalmente como combatê-lo ou evitá-lo, né? E por fim percebeu algumas formas de reduzir o nervosismo, né, e se preparar para as apresentações em bancas examinadoras de trabalhos científicos. Muito bem, eu vejo que a partir do que nós conversamos aqui, é possível que você consiga fazer uma apresentação condizente, fazer aí um relatório de pesquisa que esteja, né, alicerçado na linguagem científica e que você consiga evitar o plágio acadêmico-científico, que é uma prática, infelizmente, muito comum e que acaba, digamos assim, sendo de caráter muito negativo, né, para os trabalhos científicos que são desenvolvidos a nível não só do Brasil, mas a nível mundial. Então, assim, eu espero que você tenha gostado. Nós vamos aparecer aqui para finalizar a obra, mas veja que ao longo desses capítulos nós tentamos trabalhar de forma bastante leve e descomplicada, né, esses conteúdos, né, que nós vimos ao longo de todas essas videoaulas que estão aqui postas. Então, espero que você tenha gostado da videoaula de hoje, né, e nós nos vemos aí na conclusão da obra, tá certo? Um grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau.